Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E o almejo que esse áudio encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? A palavra de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, que nos diz assim: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém. Irmãos, aqui uma passagem onde Jesus estava explicando mais uma vez aos seus discípulos sobre como nós deveríamos agir em relação ao pecado do irmão, em relação a alguma pessoa que nos magoou, que nos feriu. Ele começa aqui falando que se o irmão pecar contra algum de nós podemos ir lá e falar com esse irmão. E se ele nos ouvir, ótimo. Se ele não nos ouvir, que nós possamos levar duas pessoas, né, uma ou duas testemunhas, para que ele veja que realmente está errado e que toda palavra seja confirmada. E aí ele continua explicando, falando, né, sobre que o que duas pessoas ligarem na terra será ligado no céu, duas pessoas concordarem na terra será concordado no céu, será acordado no céu. E aí ele fala, porque onde 2 ou 3 reunidos estiverem em meu nome, eu ali estou no meio deles. Porque quando duas pessoas concordarem, ou 3 pessoas, a palavra de 2 ou 3, muitas vezes é mais válida porque a palavra de um. Porque às vezes quando a gente vai fazer uma cariação, digamos assim, é a palavra de um contra o outro. E quando tem testemunha, no caso, ele explica que é melhor. Porém, também, esse texto, muitas vezes as pessoas podem achar que Deus aqui estava falando, que Jesus aqui estava falando, que ele só estaria presente onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Não, não é isso. Em outras ocasiões, Jesus também explica, lá no início, no capítulo 6 de Mateus, ele explica que ele ensina, né, como as pessoas devem orar. Ele explica, inclusive, a oração do Pai Nosso. E ele explica que as pessoas podem ir para o seu quarto, fechar a porta e orar em secreto, que ele ali também estaria. O nosso Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente. Ele está conosco, nós estando sozinhos, ou 2 ou 3 pessoas reunidas, ou muito mais pessoas reunidas. Aqui ele quis dizer que também, quando 2 ou 3 estiverem reunidas, ele ali está no meio daqueles 2. E aí, irmãos, me remete a outra coisa, me remete à comunhão, me remete à unidade. O que ele quis dizer aqui é que quando duas pessoas estão unidas num só propósito, tem unidade, tem comunhão entre elas, tudo o que nós pedirmos nos será feito. Ele fala isso um pouquinho antes no versículo 19. E ele estaria ali no meio de nós, Jesus estaria no meio de nós, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, o Espírito Santo de Deus, é Deus de comunhão, ele não é Deus de confusão. E aí me lembra, lá no Velho Testamento, quando uma senhora ficou viúva e ela foi falar para Eliseu. Ela foi dizer assim: meu senhor, o meu marido era teu servo, né, era homem de Deus, e ele morreu, e eu tenho 2 filhos, e os credores, ele deixou dívida, e os credores estão querendo levar meus filhos como escrava, porque antigamente isso era permitido. E o que eu faço? Ela estava meio que em desespero e foi pedir opinião a Eliseu, que era um grande profeta, usado por Deus. E Eliseu chegou para ela e disse: vai para a tua casa, o que você tem? Ela disse: um pouco de azeite. Vá para a tua casa. Antes, peça aos vizinhos várias vasilhas, não poucas. Ele fala muitas vasilhas, em algumas traduções ele diz não poucas. E vai enchendo essas vasilhas de azeite. E ela assim o fez. E depois que encheu muitas vasilhas, ela saiu pedindo aos vizinhos, que encheu muitas, muitas, muitas vasilhas, o azeite secou. Ela foi lá de novo perguntar a ele disse: vai, vende esse azeite, porque azeite era uma coisa muito cara naquela época. Vende esse azeite, paga as dívidas e tu e teus filhos vivei do resto.
Veja que era muito azeite, era muito dinheiro. Mas essa história toda me mostra que ela tinha unidade, ela tinha comunhão com os vizinhos. Porque se ela não tivesse comunhão com os vizinhos, ela não poderia pedir as vasilhas. Então, mais uma vez, aí Deus está nos mostrando, com esses exemplos, Deus está nos mostrando hoje que nós devemos ter comunhão uns com os outros. A palavra do Senhor nos diz isso no Salmo 133. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Irmãos, nós devemos ter união na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que ter unidade, união, comunhão uns com os outros. Deus aqui está nos mostrando que quando dois ou três estiverem reunidos, Ele está no meio deles. E Ele ainda fala, né, como eu já disse anteriormente no versículo 19, que quando dois concordarem na terra, qualquer coisa que pedir, isso será feito pelo meu Pai que está nos céus. Ou seja, se não houver concordância, como é que algo pode ser feito, irmãos? Uma família onde um pensa de uma forma, outro pensa de outra, começa uma briga, uma guerra ali, sabe? Fica um clima terrível. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. A palavra do Senhor nos diz isso. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, ele diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui ele está nos mostrando a importância de estarmos em comunhão uns com os outros. Ele fala, consideremos também uns aos outros, em consideração um pelo outro. Irmãos, isso é o mandamento do Senhor, que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Neste dia, Deus vem nos dizer que nós devemos estar em comunhão com o nosso irmão, que nós devemos ter unidade com ele. Então, eu venho lhe dizer, se você está brigado com alguma pessoa da sua família, com algum amigo, com alguma pessoa, que você venha pedir perdão. Ah, pastora, mas foi ele que me magoou. Sim, mas libere o perdão. Muitas vezes as pessoas me magoam e eu vou pedir perdão, porque Deus me cobra isso. Se a pessoa não perdoar, aí já é com ela e Deus. Mas você fez a sua parte. Mas não é só de boca. Não adianta também alguém lhe pedir perdão ou você for lá pedir perdão só de boca para mostrar aos outros. Não, porque o nosso Deus nos conhece. E a gente deve obediência, deve explicações ao nosso Deus. Então você pode até enganar outra pessoa aqui na terra. Ah, me perdoe, meu irmão. E depois dizer, pedir perdão só por conta da pastora, do pastor, pedir perdão só porque eu tinha outros irmãos ali, para eu não ficar feio na fita, né? Assim que todo mundo fala. Mas não adianta, porque o nosso Deus nos conhece por fora e muito mais ainda por dentro. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, irmãos, eu quero lhe dizer que nós devemos ter comunhão, unidade, amor uns com os outros. Essa é a palavra de hoje, que nós devemos ter unidade. Porque onde dois ou três estiverem reunidos, porque dois ou três estando reunidos, se não tiver unidade, não tem como unir duas ou três pessoas, só vai ter guerra. Então, quando ele fala onde dois ou três estiverem reunidos em unidade, em união, em comunhão, eu ali estarei no meio deles. E como é bom ter a presença de Jesus. Então, nesta manhã, eu quero lhe dizer, quer a presença de Jesus na tua vida? Tenha unidade, tenha comunhão com o seu irmão, seja de sangue, seja de igreja, seja de trabalho, seja um amigo, seja de onde for. Tenha unidade, tenha união. Irmãos, ter unidade, ter comunhão é tão importante que a palavra do Senhor, lá em Gênesis mesmo, ele criou o homem e ele criou a mulher, ele fez a mulher, que ele diz assim, não é bom que o homem viva só. Claro, nós sabemos que tem aqueles que são chamados de ermitões, aquelas pessoas que resolveram se isolar, moram sozinhos na floresta, em algum canto. Tem pessoas que vivem assim. Mas o nosso Deus, ele disse claramente que não é bom que o homem viva só. Em Eclesiastes também, se confirma essa palavra. No capítulo 4, versículo 9, ele diz, melhor é serem dois
do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, um levanta o outro, um ajuda o outro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, no caso, no casamento, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Isso vale para relacionamentos de família, de casais, de amigos, de trabalho. Nós devemos ter comunhão, unidade. Então, nesta manhã, neste dia, fique com esta palavra, que nós possamos nos reunir verdadeiramente em amor, em consideração, em benignidade um pelo outro. Porque quando nós fizermos isso, em nome de Jesus, Ele estará no meio de nós. E como é bom ter a presença de Jesus. E eu quero encerrar essa minha fala lendo o livro de 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 7, onde ele diz: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mais uma vez, aqui esses versículos nos demonstram que devemos ter comunhão com Deus, andando na luz, fazendo a vontade dele, obedecendo os seus mandamentos, e comunhão com os nossos irmãos. Porque se não temos comunhão com ele e não temos comunhão uns com os outros, ele aqui está dizendo que nós estamos em trevas e não estamos em luz. Então, se quisermos estar na luz, que é Jesus, que é o nosso Deus, nós devemos ter comunhão com Ele, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e comunhão uns com os outros. Amém? Eu quero orar por você. Se você puder, feche teus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso Pai, nós entramos nesta manhã na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por mais um dia de vida. Para te agradecer, porque o Senhor é conosco. Para te agradecer, porque o Senhor não desiste de nós. Todos os dias o Senhor tem nos ensinado um pouquinho do Senhor, um pouquinho da Tua palavra. E isso é comunhão, isso é unidade. Nós nos sentimos felizes por isso, Senhor. Por podermos saber que nós estamos nos reunindo através desse áudio em teu nome, para ouvir a tua palavra, para aprender mais de ti, para fazer a tua vontade, para cada vez mais nos aproximarmos de ti, estando em comunhão contigo, estando em comunhão uns com os outros e andarmos na luz. Deus, nós sabemos que, e o Senhor sabe que nós somos falhos, pecadores, e muitas vezes nós temos raiva daquele irmão que nos magoou, que nos feriu. Nós temos guardamos rancor, guardamos mágoa, mas eu te peço, vem tirando isso de dentro de nós, porque isso faz com que nós nos afastemos de ti. Isso faz com que nós não tenhamos unidade contigo. Então mostra àqueles que ainda não liberou o perdão por algum motivo de alguém que fez por ele, que venha liberar esse perdão, que venha ter comunhão com aquela pessoa, para que juntos nós possamos ter comunhão contigo. E quando o Senhor voltar, nós possamos estar contigo também na Jerusalém Celestial. Concede-nos, ó Deus, um dia abençoado, um dia de unidade, um dia de comunhão e de alegria na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semire, do Ministério da Família, e se Deus assim permitir, amanhã nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém.